Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos agora ao espaço destinado ao pequeno expediente. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano. Senhora Presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar nosso colega Vonei Arcego, seja muito bem-vindo a esta Casa Legislativa, cumprimentar seus familiares. Sei que essa sua estada será muito produtiva. Conte conosco para dialogar, para construir, para nós aprendermos juntos. Já dizia o Paulo Freire, os saberes são diferentes, certo? Bom, eu quero falar de um fato que aconteceu ontem e depois eu vou contextualizar e trazer ele para a cidade de como que nos causa preocupação. Vou precisar. Cidade de Foz do Iguaçu. Um servidor público festejava seu aniversário numa festa temática com cores e bandeiras partidárias da sua filiação, da sua ideologia, e literalmente simbólico com a questão que estampava o ex-presidente Lula. Infelizmente, ele foi morto. Houve uma discussão, troca de tiros, e esse cidadão acabou sendo morto por conta de atos intolerantes, atos não civilizatórios. Quando nós falamos em democracia, a gente fala em diferenças, em pluralidade, em liberdade, mas não em barbárie, não em assassinatos. Pois bem, mais uma vida se foi. Ao longo de toda a história da humanidade, pelas perseguições políticas, pelas divergências. Não foi a primeira e, infelizmente, não será a última. Eu temo que, com o passar dos dias e se avizinhando as eleições, isso piore. E fica uma reflexão aqui, se fala para o lado A, para o lado B, para o lado C. A eleição é passageira, as pessoas não. Então quem ganhou, ótimo, quem perdeu, ótimo, mas tudo dentro do campo democrático, tudo dentro das regras. E, mais uma vez, temo que lá, quando abrir, contar os votos, não se conte só os votos, mas também os mortos. O radicalismo, essa polarização, ela não faz bem para o Brasil. Não faz bem para o Brasil e tende a piorar, infelizmente. O diagnóstico, o caminho ali na frente é nessa vibe. Bom, ontem, participando da FENAQUIV, conversando, recebi uma mensagem, eram umas 19h20, 5, 26, algo do gênero, uma ameaça. Uma ameaça de um servidor público concursado e que possui uma função gratificada. Pois bem, todos nós, ou a maioria de nós, temos uma rede social e a gente produz conteúdos, ou ora para prestar contas do mandato, ora para interagir. Eu fiz um vídeo que popularmente chamado React, ou seja, reagindo a alguns comentários. Após o nosso ato fiscalizatório, dividiu opiniões. Pessoas concordaram, pessoas não concordaram, mas faz parte. Nem Jesus Cristo agradou todos, não vai ser eu que vou agradar. Pois bem, indo lá para o Facebook, para a página, eu peguei 3 comentários e eu teci um comentário em cima disso. Coloquei o print dessa conversa no vídeo, borrei a imagem e risquei o nome. E isso que eu fiz no sentido de segurar, pois aquilo era público.
e acabei recebendo uma ameaça. E essa ameaça, hoje estive na delegacia, registrando o boletim de ocorrência, e nós não podemos e não vamos tolerar nenhuma ameaça a qualquer pessoa. E uma dessas pessoas, talvez serviu o chapéu, se sentiu ofendida, mas em nenhum momento foi falado ou foi depreciado o nome dessa pessoa. E, inclusive, eu pedi no meu boletim de ocorrência que eu desejo representar, que o delegado converse. Nós não podemos admitir esse extremismo que tomou conta. Hoje foi comigo, amanhã poderá ser com outro. Então, quero aqui me manifestar, lamentar, para concluir, senhora presidente, as coisas estão indo longe demais com algumas pessoas. O respeito, ele é algo que tem que se prevalecer. E quando eu recebo mensagens que diz, tu está querendo arrumar confusão, eu não sou fulano ou sou ciclano, e inclusive me acusando de roubo ou outras coisas. Pois bem, está correndo isso aí. Obrigado pelo espaço, era essa a minha manifestação nesse momento. Vereador Felipe. Quero trazer 2 assuntos, um bom e um ruim. Fui procurado pelo nosso grande amigo Pablo, da FADEV, e eu quero falar sobre o condomínio Esplendor e Dona Otília. Vocês devem lembrar que há poucas semanas iniciamos um trabalho voluntário de reciclagem de lixo no condomínio Vila Romana, e o Pablo me traz uma informação muito importante. Há 3 anos, no condomínio Esplendor e Dona Otília, eles já fazem um trabalho de reciclagem dentro do condomínio, onde os produtos recicláveis eles são vendidos e o dinheiro é revertido para o próprio condomínio. Olha que bacana. E mesmo assim ele diz que não é fácil. Não é fácil, as pessoas não têm o costume, o trabalho é árduo, e me parabenizou, e parabenizou a todos os vereadores que se envolvem nesta causa, que se der errado alguma coisinha não é para desanimar, é para continuar, porque o trabalho é muito bom. E hoje eles têm, olha só, eles têm um saldo de 2.361 nesses 3 anos. Eles têm um saldo atual. Isso que já investiram vários valores em prol do condomínio Esplendor e Dona Otília. Então eu quero em público parabenizar o síndico, parabenizar o Pablo e todos os moradores do condomínio Esplendor e Dona Otília que tanto estão fazendo em prol para o nosso futuro, né? Pensando nas novas gerações. E o assunto não tão bom é que chegou até nós uma solicitação de um corte de um pinheiro na nossa cidade há uns meses atrás, e eu estava até feliz porque eu tinha conseguido, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, até diria resolver este problema. Me passaram até um protocolo onde diz que o abate de pinheiros adultos só podem ser feitos, não podem ser feitos nos meses de abril, maio e junho. Então agora a partir do dia 1º de julho seria feito este abate deste pinheiro, mas a natureza se encarregou de resolver o problema, né? Acabou de derrubar há poucos minutos atrás este pinheiro e infelizmente as coisas aconteceram. Então a nossa alegria de ter conseguido resolver ou tentar resolver uma demanda que a moradora nos passa, que há tantos anos vinha pedindo e não era atendida, e o pinheiro estava lá não passando muito bem. E eu quero utilizar as palavras do Dr. Tiago. Nós precisamos cuidar das nossas pessoas, sim. Nós precisamos valorizar o que a sociedade fala. A sociedade não é burra. A sociedade sabe muito mais que muitos técnicos. E as pessoas diziam, esse pinheiro está doente, esse pinheiro vai cair. E nós batalhando para que tivesse ocorrido o corte. A lei não permite, a lei diz que não pode cortar araucária. A gente sabe de tudo isso, os meses que não pode, mas está aí, né? Quebrou muitas coisas, muros, cercas, enfim. Graças a Deus que ninguém perdeu a vida. Então, fica essas 2 colocações, parabenizando o Pablo e o pessoal do condomínio Esplendor e Dona Otília, e também deixar um certo tom de cobrança
e, ao mesmo tempo, não ter sido ouvido e as pessoas não terem sido ouvidas no que diz respeito a esta árvore que podia ter causado muito mais prejuízos. Enfim, era isso. Obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Senhor vereador Amarante. Mais uma vez, presidente, as pessoas que estão aqui, a família do Volney, o nosso também estreante nessa casa, meus antigos vizinhos, né, Volney, lá do bairro Bela Vista, que hoje, então, acho que mudou-se, né? Quero, só para salientar um pouquinho, vereador Juliano, nós estávamos numa rodada de amigos até na sexta-feira de noite, na festa da FENAQUIV, que está muito boa, está muito bem popularizada, bonita, organizada, e quero dizer que as pessoas nesse retorno que estão voltando para as festas, aqui em Farroupilha não é diferente. Estive lá no final de semana passado no Grosso, em Garibaldi, onde estava muito movimentado também, assim como a Festa e Queijo, quero ver se vou no próximo final de semana também, até porque as nossas festas são regionais e aqui percebe-se que também toda a região vem até a nossa casa. E em relação, eu quero dizer que nós hoje estamos na política, mas também somos trabalhadores. E que, de certa forma, contribuímos também com os impostos, vereador Juliano. E quando acontece esse tipo de barbárie, como aconteceu lá em Foz do Iguaçu, quero dizer que nós temos um time, torcemos para o Grêmio, para o Inter, para o Juventude, enfim, votamos para o A, para o presidente A, o presidente B, governador A, ou governador B, e assim prefeito e aí por diante. Mas as eleições passam, e o que nós temos que fazer? Nós temos que continuarmos a viver e trabalhando e continuando pagando nossos impostos. Então, temos que fazer tudo isso de forma serene. Cada um tem o seu objetivo, cada um tem o seu time, cada um tem o seu credo com o seu candidato. E o que nós temos aqui que fazer é cada um, de repente, defender de forma harmônica as suas ideias e seus ideais, e assim termos uma boa vizinhança, uma boa vivência, sem causar ameaças e nem, muito menos, vir aí fazer vítima por uma eleição que amanhã passa. E nós temos que continuarmos também, junto com o futuro presidente ou com o futuro governador, que com certeza estarão lá. E nós, da nossa forma, queremos estar aqui. Uma outra questão também, eu quero dizer que nós estivemos hoje, à 1h30, lá no Monte Pascoal, falando com os moradores, vereador Roque, em relação ao loteamento daquele entorno, daquela comunidade, que são pequenas questões que aqueles moradores estão pedindo para que a empreiteira, ou então que o executivo interceda diante da empreiteira ou de lá o loteador que está fazendo, e que foi tratado na semana passada, então, com os moradores. Estive com o secretário Schmitz, depois, então, não conseguindo êxito, tratamos com a Secretaria do Planejamento e avançamos, Marcelo. E hoje, os moradores lá no bairro Monte Pascoal saíram todos satisfeitos, porque o investimento que o loteador vai fazer lá é insignificante, é 1, 2, 3 reais perante a um todo do loteamento. Então, são questões que, às vezes, eu acho, vereador Marcelo, não precisa a comunidade fazer o que faz, é só conversar, né? Só conversar, e as pessoas estão lá para ouvir e ser atendido, né? E aí se sai a solução, se sai um acordo, porque quer queira o executivo, como o próprio vereador Roque citou, ele faz a fiscalização do loteamento. Mas se está tudo de acordo com a lei, mas o morador ou então lá a comunidade precisa de um pequeno ajuste que não vai interferir nem no projeto e nem e tão pouco no loteamento, e sim para aquela comunidade é muito importante. Então cabe fazer esse pequeno ajuste, e aí
todos saem contentes, né, com uma questão que todos foram servidos de certa forma, e com certeza o próprio loteador ganha com isso, porque não causa nenhuma discórdia com as pessoas que estarão avizinhando esse futuro loteamento, que lá terá moradores também. Então, senhora presidente, muito obrigado. Vereador Marcelo. Obrigado, senhora presidente. Sim, Gilberto. Fora todo esse esforço, eu digo que sempre a soma de esforços vale muito a pena. E também foram várias ligações esse final de semana, e falando que o secretário está tudo certo, ajustado, né, com o pessoal. E realmente a questão do salão, né, uma chuva, a própria entrada deles dificultaria tudo, né, uma vida que eles estão. Então, sensibilidade, empatia e boa vontade de resolver, e está, graças a Deus, resolvido, o pessoal feliz, como você falou. Então, acho que ganhamos comunidade, ganha Farroupilha, ganha a empresa que fez, né, fica com uma imagem bonita também, e realmente, como você falou, um custo mínimo, né, de ajustes. Então, perfeito essa ação, e ali em relação ao secretário, tanto planejamento como obras, foram atuantes e sensíveis a isso tudo. Ouvindo você falar também a questão do turismo, que bom, já referenciei a FENAQUIV, em reunião do parlamento também fora comentado do turismo, e é isso aí, nós temos que fazer, temos que avançar. Como eu digo sempre, talvez Porto Alegre vendeu Gramado, Gramado vendeu Bento, Bento vende Farroupilha, quem sabe nós ali adiante vendemos Antônio Prado, Flores, e é um conjunto, ninguém faz também turismo sozinho. Então, no momento que a gente vê a FENAQUIV tão bonito, outras festas, o Entrai recentemente, temos a Páscoa, temos o Natal, e isso são avanços, tem custo, pessoal, com certeza, não se faz turismo sem recursos, mas o retorno espetacular. Então, quero só destacar quão importante é o turismo. E, por fim, deu entrada nesta casa 6 projetos do Executivo, inclusive na nossa comissão, né, doutora Clarice e colegas, Davi, também fora discutido, o Juliano também, e o Maurício. Quão importante é os projetos, mas eu quero fazer referência desse retorno importante dos 6, pessoal. 3 são dos nossos colegas da Clarice, um do pastor Davi, o outro do colega Juliano. Então, o executivo sensível a isso, os projetos bons, importantes, por que não? Então, a gente ouve, e realmente isso é um início, a gente sabe que as demandas são grandiosas, e a gente estava esperançoso que isso acontecesse, e aconteceu. Então, devagarinho, tempo ao tempo, o pastor Davi tem retorno de projetos bons, de colegas que deram ideias importantes, e a gente vai construindo. E isso é um legado que esta Casa Legislativa, Maurício, deixa para o município. Também a questão do dever cumprido para o vereador, que trabalhou tanto, se empenhou, e foi ouvido pelo Executivo. Então, metade dos projetos que entraram essa semana, Leandro, são de colegas com o aval, então, do Executivo, voltando dessa forma para aprovação, claro, dessa casa, e depois sancionar. Mas são ideias daqui, ideias importantes, como ouvinte, né, das demandas, das situações que também aqui os vereadores arrolam nesta Casa Legislativa. Então, muito obrigado pela oportunidade. A parte ao vereador Amarante. Vereador Marcelo, até aproveitando a oportunidade do retorno do Executivo, nós temos aquela lei da educação, né, do pagamento do transporte escolar do ensino fundamental, que também foi enviada dessa casa, com a assinatura de vários vereadores, inclusive, e também, Marcelo, uma lei muito importante, que até eu estava discutindo antes com o Diogo, da iluminação pública, aquela proposta de lei da fiação, que autoriza o município a multar as empresas que não estiverem de acordo, por ser o passeio público de prerrogativa do Executivo. Okay. Então, são 2 projetos de lei aí bem importantes que retornam a essa casa, e nós aqui, com certeza, eu acho que vamos, até porque a grande maioria assinou essas propostas. Muito obrigado, presidente. Beleza, obrigado, Gilberto. O senhor ainda tem alguns segundos. Deixa eu ver. Obrigado, doutora. Obrigado mesmo.
Maurício, vereador Maurício. Obrigado, doutora presidente. Eu queria cumprimentar um ouvinte aí que está escutando nós, com certeza, que é o vereador Caleb. Deve com certeza estar escutando nós aí, que umas melhoras aí para ele aí, que ele sempre cobra o pessoal aí. E também sobre o interior mais valor, o ônibus que foi comentado. Esse ônibus aí nós pensamos também, Marcelo, vereador, nós pensamos todo mundo junto, que ele veio para o interior por um motivo também, que é o deslocamento das pessoas de lá para cá. Que no interior aí, como minha profissão é na agricultura aí, chove, por exemplo, 3 dias, não tem gente para levar e assim vai, então a saúde avançou para lá. Uma coisa muito importante. Estão de parabéns. E de parabéns também é quem organizou a FENAQUIV. Muito bem organizada e muito boa. E uma coisa que eu andei reparando hoje, e reparo agora que o rapaz está falando, quem participou do pavilhão do agricultor, estão todos roucos. A maioria estão roucos aí, tal. O Adamate, é só falar com ele ali. Acho que ou falaram demais, ou cantaram demais, alguma coisa fizeram. Passei na agricultura lá embaixo, na secretaria hoje lá, maioria todos roucos lá. O que fizeram, será? Esses caras estavam alegres, hein? Meu Deus. Então, de parabéns também eles aí. Muito obrigado, doutora. A parte do vereador. Cedo, sim, seu vereador. A parte é o vereador Juliano. Eu quero fazer também um comentário bem breve, sucinto. Ficou muito bem organizada a FENAQUIV, parabéns. O pavilhão lá da agricultura, o charme é aquele carro e aquele capitão. Não tem como dizer. E as pessoas que lá passaram, gostaram muito, e que bom. É uma festa da nossa cidade, é uma festa para enaltecer, para voltar. Então, é importante reconhecer quando as coisas são boas, que elas estão bem organizadas, é fundamental. Quem ganha é a cidade. Então, parabéns para quem organizou. E uma sugestão só uma sugestãozinha bem simples para melhorar. Divulgar os shows, não só os principais. Tem uma programação boa e eu ouvi de várias pessoas isso. Não, mas tinha o César Oliveira e o Rogério Melo, não sabia. Tinha outro show, não sabia. Então, essas coisas, vamos dizer assim, não que sejam menos importantes que os outros, mas sim, é importante que daí chama público mais, tá bom? Para contribuir. Obrigado pela parte, vereador Maurício. Obrigado aí para o senhor vereador aí dar a sugestão para nós aí, com certeza o vereador Marcelo vai puxar para lá. Então, quando tem sugestões boas assim, só falar para nós aí que nós trabalharemos. Obrigado. Vereador Ilha. Eu quero, todos meus colegas vereadores, primeiro eu quero cumprimentar aqui o colega, né, que está assumindo essa casa, né, colega Arcio, que seja bem-vindo. E ser suplente e estar aqui é uma oportunidade sem igual, né? Eu já estive nessa condição e sei o quanto é importante cada minuto que a gente passa aqui, e essa oportunidade tenho certeza que você saberá aproveitar da melhor forma possível. Da mesma feita, nós estamos oportunizando esse espaço ao meu colega de partido, Paulo Teles, que ficou conosco aqui mais de um ano na casa, na assessoria, né? Dando as boas-vindas também ao nosso colega novo que está aqui, né? Samuel, que vai ter a importante missão de assessorar o Paulo e a bancada. E nós estamos, então, agora no momento também de oportunizar, né, o suplente que assuma aqui e faça o seu trabalho. Eu quero usar esse espaço primeiro para dizer que espetáculo que está a FENAQUIV desse ano, né? Olha, realmente muito feliz de ver a nossa cidade feliz com esse evento, né, que sempre foi tão marcante, tão importante. Eu tive o prazer de trabalhar nesse evento muitas edições, e nas últimas em especial, e eu sei o trabalho que dá para organizar isso, né? E cada espaço, e eu estou tendo ultimamente uma coisa muito gratificante, que é ir num belo evento sem estar trabalhando. Então isso, né, Leandro, isso não tem, é muito prazeroso, porque tu aproveita realmente a festa comunitária, né? As soberanas estão um show de simpatia, né? Eu pude perceber o carinho que as pessoas estão tendo com ela. Aquele pavilhão da agricultura é uma energia assim sem igual.
E eu acredito que a FENAQUIV é isso, né? O colega Juliano deu uma ótima contribuição, mas se tivesse divulgado aí, como é que nós íamos botar gente domingo lá, né? De tanta gente que tinha naquele domingo, era impressionante. Teve um momento que a Carla e eu tivemos que ir para casa porque a gente as crianças estavam pedindo para ir embora, mas que eu disse, Carla, vamos liberar um pouco o espaço para outras pessoas ir chegando, mas a gente veio embora até quase em casa, a fila nos acompanhou ao lado contrário. Então, é importante ver esse momento de retomada. Eu observei esse mesmo comportamento na FENAVIM, e muitas pessoas me abordaram, Tiago, como é que você não está aqui com a empresa participando, enfim, eu disse, eu gostaria muito, muito de estar aqui, mas hoje eu tenho um problema, vamos dizer assim, de certa forma, bom, a gente infelizmente não consegue produzir ao mesmo momento que a gente está comercializando, vendendo. Então, isso nos dá ainda, nesse momento, né, a possibilidade de ter produto para conseguir fazer isso, porque a demanda do nosso trabalho online lá já consome o nosso produto, e a gente fez a Expo Bento, a gente vê uns problemas no estoque. Mas, devagarinho, a gente vai se reorganizando, né? Estamos agora montando uma nova estrutura, e também essa jornada, que tem me ensinado muito, vai fazer com que, ao mesmo tempo que a gente dê a oportunidade ao Paulo, uma excelente pessoa que possa exercer seu papel como vereador, a gente possa cuidar também do nosso negócio um pouco mais de perto, nesse período de 45 dias que nós estaremos nos ausentando dessa casa, né? E quero ver se sempre que possível, ou de casa, ou aqui, quero também estar acompanhando e dando força também à condução do Paulo, e pedindo também que os colegas possam acolhê-lo, né? Não só agora como vereador, como colega vereador, mas todos aqui já conhecem, sabe, a pessoa querida que é o Paulo. Tenho certeza que vocês vão ter uma oportunidade ímpar de conhecer o vereador Paulo, que já trabalha muito tempo por essa cidade, né? E eu estou muito empolgado, tão mais do que ele, né, de ele estar aqui, porque eu sei o que a gente bater na porta e não entrar, né? Então, o Paulo fez voto de vereador eleito e merece estar aqui nessa casa, e vai estar aqui nessa casa. Nós vamos estar aqui torcendo por ele também. Dizer também que, por um lado, a gente observa que existe uma necessidade das nossas lideranças atuais, antigas, e que tramitam aqui no nosso cenário político da nossa cidade, ter uma compreensão tão difícil de a gente conseguir identificar, que a gente é tomado por uma euforia enganosa que nos trai o nosso ego. A gente imagina que nós somos o super-homem que veio e veio para salvar a humanidade. Nós precisamos entender que nós somos servidores. Servidores, o líder é um servidor. Ele tem que fazer tudo o que ele pode e não pode pela cidade, ter a capacidade de reconhecer a crítica, ter a capacidade de evoluir com o comentário negativo ou até pejorativo da sua pessoa, ter a capacidade de reconstrução em momentos delicados, e a capacidade, principalmente, de entender que se ele fez tudo o que ele pôde, ele não fez nada mais com a sua obrigação de servidor público. Eu queria trazer e finalizar minha fala com essa mensagem, que essa sim é o que eu acredito no critério liderança. É valorizar as coisas que dão certos e ter a capacidade de absorver as coisas que precisam ser mudadas, e fazer isso com a maior naturalidade do mundo, que isso não é nem um pouco feio, né? Até ao contrário, é muito nobre. Muito obrigado, senhora presidente. Muito bem. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Eu vou fazer uso do espaço de liderança. Juliano, espaço de líder. Senhora presidente, eu quero solicitar a entrada do PL 17/2022. Passou por uns ajustes, tendo em vista que o outro havia sido protocolado e houve, então, alguns apontamentos jurídicos. Eu quero cumprimentar o Samuel, desejar boas-vindas, cumprimentar o Vini, enfim, demais pessoas que se fazem presentes. Eu quero fazer um pedido bem simples para o vereador Marcelo. Tem, desde março que eu protocolei, encaminhei um pedido de providência, o 41/2022, depois eu posso te mandar no WhatsApp, que é um patrulhamento de uma rua na linha Julieta, e hoje pela manhã recebi, desesperado, um áudio de um pai, que a van escolar não quer mais entrar naquela rua porque tá horrível, horrível, horrível
a condição da estrada. Então, se possível, para fazer algo bem simples, mas de grande valia. Então, te peço isso, vereador. Eu queria falar sobre o quebra-molas, mas para a gente pensar. Não vou vir aqui soltar uma piadinha, ironizar ou qualquer coisa do gênero. Sim, como o meu colega que me antecedeu, o Roque, comentou, eu acho que agora o que precisa ser feito ali, algo prático, direto, objetivo. Reconstrói o asfalto. Reconstrói o asfalto. Semana passada a gente teve um pregão eletrônico e deu deserto. E acompanhando o Diário Oficial, tem uma tomada de preço, número 20/2022, que a data de abertura é 22/7. E se der deserto de novo? Então, acho que tem que resolver o problema. Já deu tudo que tinha que ter dado. Erros acontecem, fazem parte do ser humano. Só que agora deu. Tem que resolver. Tem que resolver e ainda eu vou fazer algumas sugestões para melhorar ali, já que o problema. Ali faltou um pouquinho de raciocínio lógico quando foi pensado o quebra-molas. Primeiro, quem vem do posto Benvenuti, naquela sinaleira, está a sinaleira fechada. Não tem uma distância tão grande para acelerar. O que poderia ter sido feito? Uma fileira de tachões e uma pintura de 1 ou 2 metros com aquela tinta em alto relevo. Ou seja, quando tu passa, já dá atrito no carro. Outra coisa, mudança no sentido preferencial da via. Quem vem da antiga delegacia tem preferência, logo ali ia reduzir, ia parar. E no outro lado ele é mais tenebroso. Por quê? Porque tu já vem, tu tem um cruzamento, tu tem que parar. Então não havia necessidade. Não havia necessidade. Então o que eu penso e eu acho que deve ser feito? Reconstrói o asfalto, vamos superar essa parte. Passou. Depois disso se busca tentar achar uma alternativa. Por quê? Porque, sério, não é um joguete meu aqui, o vereador da oposição de novo. De cada 10 pessoas que tu conversa sobre a cidade, 9 falam do famoso quebra-mola. Outro dia, passando num dos bares ali, eu troco uma ideia com o pessoal ali, tomo um cafezinho, e o pessoal disse, mas por que vocês aprovaram aquele quebra-molas? Eu disse, não, eu expliquei o processo, bom e tal. E o pedido de informações que veio mostra que houve literalmente um bate-cabeças e ninguém sabia o que estava fazendo. Não houve ordem de início, não houve sequer um planejamento, uma organização. Então, passou, mas tem que resolver. Não dá mais para ficar daquele jeito. Eu fico pensando, as pessoas que estão hospedadas ali no hotel, as pessoas que vêm de fora, fica feio. Porque quando a gente vê recortes de asfalto, geralmente a gente associa que a Corsã, que abriu, né, Marcelo? E é aquele eterno dilema. Vai lá, arruma, enfim. Então, é mais no sentido para a gente pensar, eu acho que deve ser feito isso. Tapa aquele buraco, faz o asfalto e coisas mais simples. Porque daí nós vamos pensar o seguinte, e se dia 22 der deserto? Vai fazer mais uma? Mais uma? Então deu. Eu acho que agora tem muita água para rolar pela frente, muita água para passar debaixo da ponte, mas não. Pode finalizar. E por fim, não menos importante, que bom, vereador Marcelo, que o PL 32 foi uma indicação, sim, uma indicação para ajudar no controle, para ajudar a adotar espaços públicos para melhorar, como as escadarias, como o viaduto, porque para ajudar, a gente sabe que precisa um cuidado maior com a cidade. Obrigado, senhora presidente. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Felipe, espaço de líder. Bom, nesse espaço de líder, eu quero falar com relação a algumas falas que eu tive no ano passado, que sou criticado por algumas pessoas conforme algumas atitudes que eu tomo ou algumas ideias que eu tinha o ano passado, que é com relação aos pedidos de providência. Que situação não pode fazer? Pois bem, está comprovado que desculpa, eu falei que a oposição não pode fazer, né? Que a situação não pode fazer. Está comprovado o quanto é importante nós deixarmos os nossos pedidos
registrados nesta casa. O pedido de providência com relação ao corte da araucária aconteceu dia 17/3/2022, aqui nesta casa, por este vereador. Está comprovado a importância que é fazer os pedidos. Por quê? Porque veio respostas de que o pinheiro não podia ser cortado por causa da lei federal nos meses de abril, maio, junho, enfim. Teve um tempinho antes e até alguns dias agora também. O pinheiro caiu. Então, se nós não tivéssemos feito o pedido de providência de uma demanda que as pessoas faziam mais de 2 anos que já entraram com o pedido na prefeitura e continuaram fazendo o pedido, e essa vez eu tive será que eu posso falar coragem nesse exato momento, porque a situação não pode fazer pedidos? Enfim, pedido de providência simples, não machuca ninguém. Simplesmente comprova aqui dentro que a solicitação existia, que o pinheiro estava podre, estava caindo. Agora o pinheiro caiu, quebrou cerca, quebrou muro, quebrou tudo. Então, são pequeninhas coisas, que eu sou a favor que essas pequenas coisas também sejam feitas o mais rápido possível, se há necessidade. E com relação às coisas grandiosas que estão sendo feitas, maravilhosas também, quero dizer que a FENAQUIV, olha, fazia tempo que eu não via algo neste nível, fazia tempo mesmo, então tem que se dar parabéns às coisas que merecem ser dado parabéns e tem que fazer algumas críticas nas coisas que merecem algumas críticas. Eu acho que isso não é problema e demérito de ninguém. E discordo muito e discordo bastante de algumas falas do senhor vereador Juliano, quando satiriza algumas coisas, brinca com algumas coisas. E eu preciso dizer agora que eu concordo com a tua fala de hoje, sereno, tranquilo e correto, quando você fala com relação ao quebra-mola. Então, as verdades têm que ser ditas, doa quem doer. Muito obrigado, era isso. Vereador Tadeu. Obrigado, senhora presidente. Eu não poderia deixar de falar da nossa festa, a festa do Kive. Eu tive o privilégio de estar na primeira e quero dizer a vocês que fiquei muito honrado nas 15 vezes, no mínimo, em que trabalhei na FENAQUIV, né? Descobrindo pessoas maravilhosas, e neste ano aqui eu descobri que a nossa festa maior, ela pode contar com novidades. Olha, está muito bonito, está bonito. Se vocês imaginar, quando começou a FENAQUIV, olhar hoje os estandes, aquele colorido bonito, enfim, o som também da FENAQUIV não deixa nada a desejar, né? Por falar em som, eu só não descobri lá o Leandro. Eu te vi fazendo a cobertura, mas eu tive o privilégio de revelar um grande talento na FENAQUIV. Não lembro qual foi a edição. Edson de Souza. Quem não lembra do Edson de Souza? Eu tenho orgulho de dizer que eu descobri porque eu precisava de alguém para fazer os horários de refeições, de lanche, enfim. E aí, de repente, aparece aquele rapaz simpático lá, e eu disse, tu pode me ajudar? Enfim. E ele se aproximou, e eu disse, tu cuida do som aqui para mim, dá os avisos e tal, eu vou fazer um lanchezinho e volto. Quando eu voltei, o pessoal estava próximo da onde a gente tinha o som ambiente, e eu também, ao ouvi-lo, eu disse, meu Deus, olha
olha que voz que tem esse rapaz, né? Voltei e convidei o Edson para me ajudar a também apresentar o palco de shows, né? E às vezes a simplicidade de alguém nos cativa. E eu lembrei do Edson exatamente pelo sucesso da FENAQUIV deste ano e também pelo sucesso que ele foi como pessoa, como membro do meio do rádio, né? Trazendo novidades para cá. E eu desejo agora, por isso da minha fala, falando de algo importante. Quero dizer ao Volney que vir assumir uma cadeira aqui, no começo é bom demais. Mas também quero te dizer, meu irmão, que a tua opinião no nosso meio vai ter voz e vez. Seja bem-vindo, tenha coragem, mas não perca a tua sensibilidade. A tua sensibilidade e a tua educação irão ser primordiais para o teu sucesso, independente do tempo que tu permanecer com a gente. Sucesso e seja bem-vindo. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Tá. Então, passamos ao espaço destinado agora ao espaço de comunicação de 2 minutos. O vereador Juliano pediu antes. Vereadora Clarice. Vereador... Não, o senhor já está com a palavra. Então, tá. Sim, é bem tranquilo, é um comunicado bem breve. Então, eu queria comunicar os nossos colegas da Frente Parlamentar da Juventude para fazermos uma reunião amanhã às 17 horas, aqui na sala de reuniões. Nós havíamos decidido, deliberado coletivamente, de suspender por 1 mês, né, as reuniões para ajustar outras comissões, outras questões, mas na última semana surgiu um assunto de extrema urgência e nós precisamos nos reunir para tentar trabalhar numa ação. Chegou até mim numa visita num projeto socioeducacional que está acontecendo em algumas escolas estaduais na parte médio e que sim, um dos objetivos postos lá no regimento da nossa frente permite trabalharmos com algumas atividades de conscientização voltadas à prevenção. Então, bem importante, conto com a presença de todos para avançarmos nessa pauta. Obrigado, senhora presidente. Palavra continua à disposição, vereadora Clarice. Fazer um convite para todos os colegas. Amanhã, como às 16h30 já tem a reunião e às 17h também já temos reunião, então assim, às 16h45, porque vocês sabem da minha objetividade, né? Então vai dar tempo de fazer tudo o que deve ser feito. Então vou apresentar a Frente Parlamentar de Apoio, Fiscalização e Divulgação dos Direitos e Políticas Públicas para as Mulheres. E também então vou apresentar o estatuto e vamos estabelecer quem vão ser os membros que farão parte. Então, um convite a todos os colegas para participarem às 16h45, amanhã aqui na sala de reuniões, para vermos então essa Frente Parlamentar dos Direitos e Políticas Públicas para as Mulheres. Obrigada, presidente. Pastor Davi, eu já ia lhe chamar. Senhora presidente, só para comunicar e mais uma vez agradecer aqui o trabalho do Argídio Schmidt e do Diogo, ali no loteamento milanês. Claro que demorou um pouco, 2 meses, né? Mas a gente tem que destacar aqui o trabalho deles, que a gente fez um pedido de uma troca de iluminação na frente de uma residência em que a senhora levanta super cedo para pegar o ônibus, enfim. E foi trocado da casa dela
e de mais de 30 lâmpadas ali no loteamento milanese. Então, parabéns ao trabalho do Diogo, né, e muito obrigado por ter nos atendido nessa demanda do gabinete do pastor Davi. Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Vereador Tadeu. Senhora presidente, na minha fala não tinha mais tempo, por isso que eu não falei. Mas, aproveitando os 2 minutos, eu quero dizer que eu não precisaria dos 2 minutos. Talvez apenas num obrigado. Vocês são extremamente importantes aqui na Câmara, porque tudo funciona através da galera que trabalha aqui. O Gabriel, as nossas assessoras, vocês são de uma gentileza, de uma cordialidade lá no estande da nossa Câmara, como a gente só recebe elogios. Muito obrigado pela dedicação, pelo amor, pelo carinho que vocês têm pela Câmara e, claro, por quem vocês representam também. Vocês fazem parte deste grupo. Obrigado, obrigado e obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Se não, eu encerro o espaço destinado à comunicação e passo ao espaço destinado ao espaço do presidente, que abrirá mão desse espaço. Encaminhamos as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, o projeto de lei do Legislativo número 17/2022. Os projetos de lei do Executivo 30, 31 e 32 de 2022 e as emendas substitutiva 01 e supressiva 02 ao projeto de lei do Legislativo número 09. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Orçamento, Finanças e Contas Públicas, os projetos de lei do Executivo números 27, 28 e 29/2022. Nada mais a ser tratado na presente sessão ordinária. Boa noite a todos e obrigado. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.